Olá, eu sou Vander Amaral e vamos começar falando sobre o colonialismo na África. Essa é uma aula do nono ano de Ensino Fundamental 2. Vamos falar um pouco sobre os motivos do colonialismo, principalmente europeu, na África e também na Ásia, e, aliás, e também na América, né? Nas Américas, mas o enfoque mesmo é sobre o colonialismo na África. Vamos falar sobre esse período tão ímpar, né, dessa transformação, né, dessa nova fase do capitalismo, o colonialismo de forma mais agressiva. Vamos falar os motivos que levaram o colonialismo à África, por que tem esse vínculo tão grande entre política, entre os estados, entre as nações e a economia. Vamos falar um pouco dos impactos que ocorreram também para esses povos locais que sofreram do colonialismo, principalmente europeu e inglês, aliás, europeu e norte-americano, né? Mas com as principais figuras de colonialismo europeu em África e também em países da Ásia, com enfoque na Grã-Bretanha, né, que é a Inglaterra, e a França. Esses países que mantiveram por muito tempo suas colônias, né, em territórios ultramarinos, digamos assim. Nós vamos discorrer também sobre as consequências para esses povos, né, os povos locais dos países africanos, principalmente, que sofreram, né, grandes transformações no colonialismo de Inglaterra, principalmente dos ingleses e dos franceses, né? Os franceses, por exemplo, na Argélia, em alguns países, principalmente do norte da África, e os ingleses em várias posições da África, sobre a partição também dos territórios das antigas colônias portuguesas, espanholas, o que levou esses países, qual foi a característica da economia que levou esses países a buscarem novamente por esses novos territórios, mas de uma forma diferente da que ocorreu no século XVI. São outros motivos, mas também que desembocam, né, sobre as tensões que os países, as grandes nações europeias tinham, principalmente por causa de suas economias. Nós vamos falar um pouco disso e também abordar as resistências que existiam, tanto políticas quanto resistências armadas também, em países de África e de Ásia. Nós vamos falar principalmente sobre um dos grandes livros, né, do autor inglês Eric Hobsbawm, que é a Era dos Impérios. Nós vamos discutir com base em um dos capítulos, no capítulo 3, né, de Era dos Impérios, que abre com a seguinte frase de Mr. Dulles Philosophy: quando estiverdes entre os chineses, diz o imperador da Alemanha, lembrai que sois a vanguarda da cristandade e atravessai com vossas baionetas todo odioso infiel de marfim que virdes. Fazei-os compreender o que significa a nossa civilização ocidental. E se, por um acaso, tomardes uma pequena extensão de terra enquanto isso, não deixeis nunca que um francês ou um russo a tomem de vós. Essa frase explica bastante, dá uma noção de como os europeus, né, esses impérios europeus que se consolidaram na Europa, basicamente entre 1875 a 1914. Qual era o pensamento, né, desses impérios? E nessa época já muitas nações
não se autodenominavam mais como impérios. E isso algumas das nações ainda, como Turquia, como Alemanha, algumas nações que passavam por essas transformações industriais, econômicas, né, e posteriormente sociais, esses governos, né, com suas grandes empresas e a economia, né, que são os pilares dessa nova fase do capitalismo, tudo isso impulsionou esses países, né, essas nações a buscarem novos mercados. Como isso se deu, a gente vai falar um pouquinho disso, como se deu essa transformação na economia dessas grandes nações europeias para buscarem novos mercados, adquirindo novas tecnologias, o consumo em massa, principalmente de alimentos, né, com a influência dos norte-americanos também. Não, os norte-americanos tinham uma política, né, a doutrina Monroe, que basicamente reservava, né, deixava intacta inicialmente as Américas, sem nenhuma interferência, eles não queriam nenhuma interferência europeia. Posteriormente, eles vão conseguir, né, como que um passe livre para agir em todo o mundo, né, inclusive na Europa. Mas nas Américas eles ficavam muito irritados quando tinha algum assédio europeu, né, nos países que eram de colônias, principalmente, além do Brasil, que era países latinos, né, além do Brasil, que era de colonização portuguesa, mas principalmente nos territórios que eram de propriedade espanhola. Tanto que em muitos países na região do Caribe, Porto Rico mesmo, que os norte-americanos anexaram, né? Mas e Cuba, que ficou ilhada de uma certa forma economicamente, né, e politicamente, ficou ilhada e separada de qualquer, né, influência naquele período tão contundente de países europeus, né? Enfim, os Estados Unidos protegiam esses territórios e queria explorá-los da mesma forma que as grandes nações europeias, aquela ideia de civilização contra a barbárie, o fardo do homem branco, a, a vontade, né, a necessidade de buscar esses novos mercados, novas matérias-primas que anteriormente, metais não ferrosos, né, que não eram utilizados em grande escala. Com as novas tecnologias, foram obrigados, né, esses países foram obrigados a buscarem essas novas fontes, né, de forma mais barata, mantendo latifúndios nesses países, né, para a produção de alimentos, produção de cereais, em países que tinham climas também mais propícios, grandes extensões de terra. Eles queriam manter latifúndios também e a um preço bem mais barato. Por exemplo, no Brasil, eles adquiriam o café no Brasil e na Colômbia. Em territórios da África, muitas vezes eram esses metais, cobre, metais que seriam utilizados, né, para as novas tecnologias. Também com o advento de novas tecnologias para refrigeração, novas tecnologias de transporte, de comunicação, encurtaram bastante o tempo para aquisição de alimentos e para venda, como queria a economia europeia, para venda de seus ativos. Podemos dizer também que é bastante diferente o que acontece nesse período do que aconteceu no século XVI, quando os europeus, os portugueses principalmente, foram à África. Aquela colonização para, digamos assim, para retirar escravos, né? Retirar pessoas escravizadas, escravizar pessoas
e trazer principalmente para os países para as Américas. Essa outra colonização foi diferente, né? Com a implementação de algumas indústrias nesses países, exploração de mão de obra, mas também com um caráter, uma coisa bastante singular. Era um caráter que muitas das vezes levava a opinião pública, o cidadão desses países europeus a apoiarem seus governos, né? É um pouco diferente das esquerdas, que muitas das vezes não apoiavam esse tipo de ocupação militarizada ou exploração de mão de obra nesses novos mercados a um preço muito inferior, né? Muito inferior aos salários, muitas vezes que pagavam-se em Europa, eles eram totalmente contrários, né? Principalmente à esquerda. Entretanto, a opinião pública de forma geral, o cidadão comum, inclusive em algumas vezes até alguns operários, né, que não viam com estes olhos da esquerda, principalmente a esquerda marxista, essa exploração era benéfica aos olhos deste cidadão, principalmente por serem terras distantes, pessoas não brancas, muitas das vezes negras, né, ou mesmo asiáticas, também com peles mais escuras que os caucasianos europeus. Eles viam com bons olhos essa representação de triunfo, de triunfar sobre essas pessoas, de seus países dominarem pessoas negras, pessoas asiáticas. Também neste ínterim, essa opinião pública apoiava esses governos. Nessa fase do capitalismo, o Estado era utilizado a favor, né, da economia, a favor do capitalismo. Então essas pessoas, é uma coisa muito forte, essas pessoas amparavam o Estado, e é uma coisa que é muito forte até hoje, quando no imaginário das pessoas, quando ligam a TV e assistem a um filme como, por exemplo, Indiana Jones, como a Múmia, as pessoas cria-se, né, essa fantasia na cabeça das pessoas, cria-se que a civilização vai levar, né, vai ser levada a esses países bárbaros, a esses países exóticos, de pessoas atrasadas, como se esse dito fardo do homem branco fosse salvar o mundo da barbárie. As pessoas ainda têm muito isso impregnado, né, no imaginário, tomam como verdade, né? Essas formas, um dos pilares, né, esse tipo de propaganda, os latifúndios e o setor financeiro, né, são pilares dessa nova etapa, dessa nova fase do capitalismo. Esse capitalismo que se transformou, que inclusive as tensões criadas, né, na Europa por causa de fatores econômicos, ela vai ser tão forte que vai desembocar, né, que vai levar à guerra mundial, né? A competição entre os países, os mercados querendo crescer, essa transformação do capitalismo, e ao mesmo tempo em que esses países tentavam se proteger, se utilizavam do protecionismo para proteger o Estado. Cada Estado protegia a sua economia destes outros estados também gigantes, desses impérios europeus, né, principalmente da Europa Ocidental, como muitos países que tinham larga tradição, né, no colonialismo, não tanto, né, dessa vez os países latinos como Portugal e Espanha, mas agora mais países como largamente industrializados, como a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, que tentava se expandir tanto na Europa quanto nesses países, principalmente africanos e asiáticos, uma vez que nas Américas, como já foi dito, tinha
contrapartida da política externa norte-americana, né? Mas esses países largamente desenvolvidos, com exércitos, né, muito bem equipados, muito bem exércitos profissionais, treinados e bem armados, né? Eles estendiam seus braços para em direção ao Pacífico, à Ásia, né, e alguns países da Oceania, né, de colonização também europeia e branca, mas principalmente países africanos e países asiáticos. Um grande exemplo que ocorre com os Boers na África do Sul, e a África do Sul que além, né, de não os países entre os países africanos, apesar de não ter essa característica tanto de grandes latifúndios, mas a África do Sul produzia muita riqueza na extração de minérios, na extração de ouro e diamante. A extração na África do Sul cresceu enormemente e, inclusive, muitos indianos foram trabalhar em minas na África do Sul. Era quase que quase que um serviço forçado, né? De condições tão precárias que eram. Inclusive, podemos citar Mahatma Gandhi, né? Gandhi, que se tornou um famoso pacifista indiano, ele é uma das lideranças de resistência contra a colonização britânica, né? Principalmente em seu país, na Índia, mas também em defesa dos trabalhadores, né? Na África do Sul, no país africano. Mas é muito forte mesmo a propaganda que é exercida e que existe no imaginário das pessoas de que os europeus levaram a civilização a países que já eram civilizados, historicamente civilizados, mas que nesse momento não tinham uma economia desenvolvida, a exemplo do capitalismo, que existia na Europa Ocidental. Na Europa também os países tentavam crescer. Alguns, como a Rússia, tentava crescer e conquistar territórios, né, territórios adjacentes à Rússia, à União Soviética. Entrou-se em guerra também com potências, né, com o Império Japonês, perdeu alguns territórios. O próprio Japão adquiriu territórios da China. Também entrou em bastante conflitos, né, naquela região do Pacífico, na Ásia. Mas países também europeus que cresciam, como a Grã-Bretanha, né, todo o entorno ali da Inglaterra, né, a Irlanda, se expandiu ali, e também após, né, com o seu império que era gigantesco, no ultramar, que já era muito grande, principalmente a Índia, né, e países como o Egito, por exemplo, eram bastante importantes, né? A Inglaterra usava de muitos entrepostos para abastecer seus navios, né? E esses territórios africanos também eram de suma importância para a Inglaterra, que naquele momento tinha uma economia muito desenvolvida, a indústria muito desenvolvida e uma grande marinha para tomar conta de todos os territórios e fazer pressão, né? Pressionava muito. Também é uma arma. A economia também é uma arma, além das armas, claro, letais do exército e da marinha, a famosa marinha britânica. Na verdade, a partir do colonialismo é cunhado um novo termo, o imperialismo, que é considerado por pensadores como o inglês liberal britânico J. Hobson, o imperialismo como uma nova forma do capitalismo, que talvez já
fosse algo pré-estabelecido, pré-existente, mas que em determinado momento, entre 1900 e 1916, esse termo é adotado. Alguns discutem a favor desse termo, outros discutem contra, mas o que o autor nos expõe é que realmente é uma nova etapa, uma nova fase do capitalismo. O imperialismo, esse sistema adotado como política das grandes nações europeias, principalmente em suas colônias, né? Tanto no Pacífico, na Ásia, na África, inclusive dos americanos, né? A sua política em relação às Américas. Em sua obra, Eric Hobsbawm, o autor destaca dois pontos que são intrínsecos. Mas a navegação mercante mundial entre 1840 e 1870 passou só de 10 para 16 milhões de toneladas para dobrar nos 40 anos seguintes. Enquanto a rede ferroviária mundial passava de pouco mais de 200 mil quilômetros, em 1870, para mais de 1 milhão à véspera da Primeira Guerra Mundial. Essa malha de transportes cada vez mais fina incorporou até os países atrasados e anteriormente marginais à economia mundial e criou, nos velhos centros de riqueza e desenvolvimento, um interesse novo por essas áreas remotas. E no segundo trecho, que podemos interligar essa ideia, fazer essa liga, digamos assim, o autor denota: de fato, a sua civilização agora precisava do exótico. O desenvolvimento tecnológico agora dependia de matérias-primas que, devido ao clima ou ao acaso geológico, seriam encontradas exclusiva ou profusamente em lugares remotos. O motor de combustão interna, criação típica do período que nos ocupa, dependia do petróleo e da borracha. O petróleo ainda vinha predominantemente dos Estados Unidos e da Europa, regiões da Rússia e muito atrás da Romênia. Mas os campos petrolíferos do Oriente Médio já eram objeto de intenso confronto e conchavo diplomático. A borracha era um produto exclusivamente tropical, extraída com uma exploração atroz de nativos nas florestas equatoriais do Congo e da Amazônia, alvo de protestos anti-imperialistas precoces e justificados. Com o tempo, foi extensamente cultivada na Malaya ou na Malásia. O estanho provinha da Ásia e da América do Sul. Os metais não ferrosos, que anteriormente eram irrelevantes, tornaram-se essenciais para as ligas de aço exigidas pela tecnologia da alta velocidade. Então, estes trechos explicam como a nova tecnologia propiciou que os europeus fossem em lugares mais distantes, que eles ainda não haviam explorado intensamente, porque anteriormente para eles não havia sentido, né? Mas com a Revolução Industrial, com os novos equipamentos, com a mudança da economia, com os novos mercados que eles queriam explorar, as novas tecnologias exigiam esses novos materiais e a economia exigia também novos mercados para que eles pudessem também abastecer, né, com esses produtos a metrópole, né, mas para as colônias, né, mandar seus manufaturados, assim como a Inglaterra lucrava muito, né, com a venda de algodão para as colônias, principalmente para a Índia. E essas grandes nações almejavam isso, a economia as forçava a se aprofundar nessas terras, a vender não só esses produtos manufaturados, essas matérias já prontas, né, para
às vezes para indústrias que tinham em colônias também com populações não negras ou não asiáticas, que tinham cidades com populações brancas, para que eles pudessem ali também expandirem seus mercados. Claro que não era em todos os lugares que eles tinham essa prática. Em alguns lugares também eles não tinham intenção de manter como colônia. Entretanto, as condições de negócios, as condições do capitalismo favorecia e às vezes até que os forçava de certa forma a entrarem com uma política mais agressiva em determinados mercados, né? Até que para que outros países não entrassem nessa concorrência, né? Abriam-se mercados, como podemos dizer, alguns efeitos colaterais ocorriam. Muitas das vezes, para manter o mercado, os europeus tinham que, abertos por ele, pela economia, eles tinham que agir também de forma política, se não militar, para assegurar determinados mercados consumidores para eles. Também conhecido como bens coloniais, alguns produtos como café, chá, açúcar, carnes e cereais que eram produzidas em grandes escalas, em grandes propriedades que não existiam na Europa, ou que a produção fosse muito dispendiciosa, muito cara. Agora se tornava possível, né, em países principalmente países com colonização de pessoas brancas, de descendentes de europeus, algumas nas Américas inclusive. Também essa exploração nas colônias de produtos alimentícios, né, foi muito grande e movimentou muito a economia das metrópoles, como já dito antes, né, o café para os Estados Unidos, por exemplo, o chá para os ingleses, esses produtos oriundos, né, vindos das colônias para as metrópoles, aumentaram em muito o consumo. E assim nós temos ideias de como funcionava esse tripé, né, que eram utilizados por essas grandes potências, né, nessa fase do colonialismo, né, que é o imperialismo. Por exemplo, a United Fruit Company foi fundada em 1885 pelos americanos para a produção de bananas, de frutas, controlando esse mercado. As plantations, digamos assim, as grandes propriedades rurais eram um dos fatores muito importantes para essa nova fase do capitalismo. Um outro, a indústria publicitária, que funcionou muito, inclusive na obtenção de óleos vegetais para a fabricação de sabão em território africano, nos países africanos. E uma terceira questão muito importante são o setor financeiro, os financistas, que faziam parte também desse tripé, digamos assim, da economia dessas grandes nações europeias. O autor deixa bem claro a relação do protecionismo, a importância do protecionismo nessa questão, quando ele enfatiza a fala no primeiro-ministro britânico ao embaixador francês em 1897. Em um certo sentido, tratava-se da extensão do protecionismo, que ganhou terreno em quase todas as partes após 1879. Na fala do embaixador, do ministro britânico, é essa: se vocês não fossem protecionistas tão teimosos, disse o primeiro-ministro britânico ao embaixador francês, não nos achariam tão ávidos por anexar territórios. Segundo o autor, portanto, o novo imperialismo foi o subproduto natural de uma economia internacional baseada na rivalidade entre várias economias industriais, concorrentes,
intensificada pela pressão econômica dos anos 1880. Aí o autor já deixa bem claro para a gente o que ocasionou, né, essa corrida por novos mercados. Inclusive, é algo que ele ressalta, que a avidez é um dos motivos desse expansionismo comercial, digamos assim. Um motivo geral mais convincente para a expansão colonial foi a procura de mercados, principalmente em territórios não explorados nessa questão, como a China, com países da Ásia e países africanos. Uma outra discussão que se pode fazer em relação ao imperialismo, né, essa etapa do capitalismo, que é precedida pelo colonialismo, é que, como ressalta o autor, falando sobre questões culturais, questões espirituais, digamos assim. Abre o parágrafo. As igrejas empreenderam a conversão dos pagãos a várias versões da verdadeira fé cristã, exceto onde ativamente desencorajadas pelos governos coloniais, como na Índia, ou onde a tarefa era claramente impossível, como nas regiões islâmicas. Há um recorte deste parágrafo e de um outro, um pouco mais à frente, na obra de Hobsbawm, em que o autor deixa bem claro como o racismo de forma estrutural é bastante presente e forte, bastante marcante nessas regiões onde os colonos eram pessoas brancas, né? Mas onde nas colônias essa sociedade era composta majoritariamente ou quase que exclusivamente por pessoas negras ou pessoas não brancas, por indianos, por chineses. Então, tem uma outra questão que ele fala, que ainda pode ser debatido se o comércio seguiu a bandeira, mas não há dúvida de que a conquista colonial abriu o caminho à ação missionária efetiva, como em Uganda, na Rodésia, Zâmbia e Zimbábue, e Nyasalandia, Malawi. Apesar das regiões da tentativa de conversão por parte da igreja, né, a religião dos brancos europeus em territórios tradicionalmente de pessoas negras, pessoas africanas, ou mesmo de pessoas que não tivessem uma religião tão próxima assim ao cristianismo. O que é fato é que o autor ressalta que esse tipo de conversão era muito mais fácil de ocorrer em regiões onde não se tinha uma religião como o Islã, por exemplo. Nessas regiões islamizadas, era muito difícil que houvesse conversões ao cristianismo, mas em regiões de países asiáticos ou de outros países africanos não islamizados, ocorria com bastante incidência. Entretanto, nos altos escalões na organização dessas igrejas, não havia pessoas nessas esferas de comando, no alto clero. O autor deixa bem claro isso. E no outro trecho, ele também coloca que, contudo, a Era dos Impérios não foi apenas um fenômeno econômico e político, mas também cultural. A conquista do globo pelas imagens, ideias e aspirações de sua minoria desenvolvida, tanto pela força e instituições como por meio do exemplo e da transformação social. O autor também deixa bastante evidente que, assim como foi levada a economia, foram levados os costumes, os produtos, hábitos alimentares,
hábitos de vestuário, vestimenta, a religião acompanhou também, e o estilo de vida, né? A educação que era utilizada no Ocidente e levada, né, para esses países africanos, asiáticos, da Oceania. Em muitos lugares da Oceania, inclusive, havia-se, né, uma política de uma população exclusiva, majoritariamente branca, mas em países africanos, em países asiáticos, como na Índia, por exemplo, em que o próprio Gandhi estudou em instituições de ensino, é, e posteriormente, né, se formou em direito. Entretanto, isso já na Inglaterra, ele adquiriu costumes, ao mesmo tempo que houve essa troca. Essas populações locais adquiriam esses costumes ocidentais para bem, digamos assim, do colonialismo, do imperialismo, mas também para mal, porque ao mesmo tempo que eles se educavam e tinham contato com as formas de produção, com essa escolaridade, seja em qual grau fosse, eles também adquiriam conhecimento dos ocidentais, conhecimento do proletário, do pessoal de chão de fábrica, das lutas sociais e também a fome pela democracia, né? Também ah, eles adquiriam, além do conhecimento para operar as máquinas, para se integrar nessa sociedade cristã ocidental, também, neste pacote também, como um efeito colateral, adquiriam essas ideias, digamos, revolucionárias, né? Essas ideias de libertação, o que inspirou muitas pessoas, inspirou muitos movimentos, e que, como de costume, com o enfraquecimento, que seria futuramente, né, aquele período, o ingresso dessas grandes nações à guerra, e que não seria mais tão tenaz na época do ingresso na Primeira Guerra Mundial dessas grandes nações, essas grandes nações também enfraqueceriam, né, a sua presença seria enfraquecida nessas colônias, e em contrapartida, aliás, e ao mesmo tempo, concomitantemente, essas pessoas que eram então letradas e tinham o acesso, que acabavam tendo acesso, claro, que uma pequena parcela dessa população que tinha esse contato, tinha acesso à educação ocidental, também adquiria armas, digamos assim, para lutar contra o colonialismo, contra o imperialismo. Essas pessoas adquiriam conhecimento das causas, conseguiam transitar entre esses dois mundos, né? Se podemos dizer assim, o mundo da metrópole e o mundo da colônia, mas ao mesmo tempo que em alguns aspectos transformavam os seus costumes e o de sua sociedade, também procuravam manter firme suas tradições, mesmo se vestindo de outro modo que não o tradicional em muitas ocasiões. Eles mantinham suas tradições para que pudessem lutar contra este colonialismo, contra essa exploração desenfreada das grandes potências. E o que proporcionou que, quando tais potências se enfraqueceram, essas lideranças que formavam-se as lideranças, né, desses países que eram colonizados, né, eles também conseguiam se organizar de uma maneira que pudessem lutar com ou sem armas, né, contra o colonialismo imposto a seus povos. Segundo o autor, a Grã-Bretanha se apossou, é claro, de sua parte nas regiões recentemente colonizadas do mundo e, dadas a força e a experiência britânicas, era uma parte maior e provavelmente mais valiosa que a de qualquer outro. A França ocupava a maior parte da África Ocidental,
mas as 4 colônias britânicas na área controlavam as parcelas onde havia as populações africanas mais densas, as maiores instalações produtivas e a preponderância do comércio. Contudo, o objetivo britânico não era a expansão, mas a impedir a intromissão de outros em territórios até então dominados pelo comércio e pelo capital britânicos, como a maior parte do mundo ultramarino. Né? O autor deixa claro os interesses, principalmente britânicos, nas regiões africanas, que era realmente não mais expandir em territórios, mas assegurar suas posses, para que não houvesse concorrência, influência econômica ou política de outras nações que pudessem ameaçar sua hegemonia, o seu controle naquela região de África. E também ele mais uma vez deixa bastante claro aqui em um outro trecho o racismo estrutural que aumentava e se aplicou nos lugares colonizados. Em Dakar ou Mombasa, o mais modesto funcionário era um amo e era aceito como gentleman por pessoas que nem teriam notado sua existência em Paris ou Londres. O operário branco era um comandante de negros. É bastante dura essa colocação, mas nos deixa a pensar essa questão. Será que isso não ocasionou, ou como essas pessoas se sentiram ante esse tipo de colonização bastante vil, como essas pessoas negras, asiáticas se sentiram? É importante o debate e na próxima aula nós vamos tratar um pouco sobre essa continuidade de como as pessoas dessas regiões sofreram essas imposições violentas, muitas das vezes, como no caso do Congo, que foi controlado pelos belgas, por Leopoldo da Bélgica, né? Muito violenta essa questão, como os africanos, principalmente, com essa educação, com esse contato com o mundo ocidental, adquiriram argumentos e armas para lutar, para resistir de forma armada, violenta ou não, ou de forma pacífica contra esse tipo de domínio. Nós continuaremos na próxima aula e veremos os motivos da descolonização de África.